Fala galera, tudo bem com vocês? Ricardinho Bio aqui na área. Moçada, vamos agora para uma aulazinha de histologia nervosa. Vamos falar de tecido nervoso. Só lembrando, galera, que isso é pré-requisito para a aula futura de sistema nervoso. Então é importante a gente saber como funciona um neurônio, o que são os populares gliócitos, quais são os tipos, como ocorre a transmissão do impulso nervoso, bainha de mielina, nódulo de Ranvier, sinapse nervosa. Ai meu Deus, fiquem com calma, vai dar tudo certo e eu já vou começar. Solta a vinheta. Diga aí galera, beleza? Pessoal, não esqueça lá de dar pausa no vídeo, dar um joinha aí, seguir a página, compartilhar com os familiares. Vamos nessa galera, que aqui é Biologia 100% gratuita no YouTube. Primeiramente galera, eu queria falar para vocês que o tecido nervoso, ele se deriva da ectoderme. Para quem não lembra, a ectoderme é o folheto mais externo do embrião. E os folhetos embrionários são formados durante uma etapa conhecida como gastrulação. A ectoderme ela é responsável por formar não só o tecido nervoso, como também a epiderme, tá certo? Bom, os componentes desse tecido. A principal célula todo mundo sabe, né? São os neurônios. Só que também existem, galera, as populares células da glia, conhecidas como neuróglia ou ainda de gliócitos. São células que dão suporte aos neurônios. O mais importante é vocês saberem que elas auxiliam os neurônios em suas atividades metabólicas. Por exemplo, fazendo meio de campo entre o tecido nervoso e o tecido sanguíneo, então os metabólitos que precisam transitar, transitam por uma célula da glia especial. Formar um revestimento para acelerar a transmissão do impulso também é uma função do gliócito. De qualquer forma, não esqueçam, gliócitos ou células da glia não transmitem necessariamente o impulso, mas são células que auxiliam os neurônios em suas atividades, são células de suporte, inclusive muito mais numerosas do que os próprios neurônios. O neurônio é a grande célula do tecido nervoso e a gente vai passar grande parte dessa aula falando absolutamente dessa célula. É uma célula altamente especializada, ela não tem uma cara, um aspecto de célula comum e essa elevada especialização muitas vezes ela vai em detrimento de uma baixa capacidade proliferativa dessa célula. Os neurônios têm uma dificuldade tamanha de se proliferarem. Ao longo da vida a gente vai perdendo massa neuronal. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas imagens. Então a gente tem aqui o vaso sanguíneo e aqui a gente tem um grande prolongamento de uma célula nervosa. Vejam vocês que entre a célula nervosa e o vaso sanguíneo, eu tenho uma célula aqui, que vai fazer a transição dos metabólitos. Essa célula aqui é uma célula da glia, tá? É um exemplo de uma célula da glia especial, o astrócito. Esses revestimentos aqui gordurosos formam o que a gente chama de bainha de mielina, que também é formada por células da glia especiais. A gente sabe que nem todo neurônio ele é mielinizado, mas os neurônios que são mielinizados, eles costumam ter uma transmissão mais rápida desse impulso nervoso. Pessoal, essas células, as ependimárias, elas revestem regiões internas do encéfalo e da medula, ou seja, ela tem uma função relacionada ao revestimento de sistema nervoso central. E é curioso porque essas células têm projeções que lembram cílios, e essa corrente dos cílios, quando batem, acabam permitindo a circulação do líquido encéfalo-raquidiano. Então, ela dá um suporte para a meninge, ela reveste encéfalo e medula e auxilia na circulação do líquido encéfalo-raquidiano. É um líquido que está ali, dentre outras funções, para amortecer impacto também, tá? Como elemento de proteção. Depois, na aula de sistema nervoso, a gente fala de meninge e de líquido encéfalo-raquidiano. Por enquanto, a gente está falando de uma célula da glia especial que
fica ali revestindo o sistema nervoso central e permite a circulação de um líquido de proteção. Aqui uma outra imagem do astrócito, uma célula que intermedia tecido sanguíneo e tecido nervoso, e as células que formam bainha de mielina, né? Célula de Schwann em sistema nervoso periférico e os oligodendrócitos no sistema nervoso central. De boa. E aqui é o macrófagozinho, né? Uma célula menor, por isso que é chamado de micróglia. Para concluir gliócito, gente, eu queria fazer um comentário. Eu comecei falando para vocês que a quantidade de células da glia é muito maior do que a quantidade de neurônios, e isso é verdade. Agora você precisa entender que, como são células de tamanho menor, o volume corporal ocupado por essas células é muito menor do que a massa neuronal. Então, por mais que eu tenha mais células da glia, a massa neuronal é maior do que a massa dessas próprias células, tá? Porque o tamanho delas é menor comparado com o neurônio. Já que a gente está falando de neurônio direto, bora para ele? Ai, prof, eu lembro disso desde o ensino fundamental, ó, a carinha do neurônio, parece uma estrela e tal. Vamos falar um pouquinho dele? Bom, primeiro, as células nervosas do grupo dos neurônios são células altamente diferenciadas. O termo diferenciado pode ser substituído por especializado, porque uma célula se especializa pela ativação diferencial dos seus genes, pela ativação seletiva dos genes. E quanto maior a diferenciação de uma célula, menor é a sua capacidade proliferativa. Os neurônios, por serem células altamente especializadas, elas praticamente não conseguem se multiplicar, tá? Ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo massa neuronal. Agora, turma, essa célula ela se destaca muito na geração... Agora, turma, essa célula se destaca muito na geração, propagação e conversão do impulso nervoso. Ele é de natureza elétrica e química, então ele é de natureza eletroquímica. Isso é uma característica fundamental, é a principal função dos neurônios, é gerar e permitir a transmissão do impulso nervoso que a gente vai estudar mais adiante. Vamos listar os componentes, galera? Então a gente tem corpo celular, dendrito e axônio. Agora vamos para a legenda da imagem. Essas alternativas aqui não têm uma relação direta com a imagem. Então vamos lá, ó. O corpo celular, ele está sendo representado, galera, pela letra B. Então, na letra B aqui, eu tenho o corpo celular, que o pessoal chama também de pericário. É muito comum a gente ver esse sinônimo, tá? As ramificações do corpo celular, essas projeções que saem diretamente do corpo celular, a gente chama de dendrito, representado na imagem pela letra A. E eu tenho um grande prolongamento, esse é mais grosso e é mais comprido, que é o axônio. Então eu tenho aqui o prolongamento axônico, só que o axônio, galerinha, que é representado pela letra D, ele tem regiões que eu tenho revestimento com a bainha de mielina, então a letra E é a bainha de mielina, e eu tenho regiões que não são revestidas. As regiões do axônio que não são revestidas pela bainha de mielina, nós chamamos de nódulos de Ranvier. A gente vai estudar depois que são as regiões que conseguem transmitir o impulso. E aí eu tenho uma região final que é a terminação do axônio. A gente pode chamar também de telodendro, tá? Mas de qualquer forma é a região que vai transmitir o impulso para um próximo neurônio, ou necessariamente para uma célula muscular ou para uma glândula. Bom, de qualquer forma, dendrito são as ramificações, a região que contém núcleo, citoplasma é o corpo celular e um grande prolongamento que transmite o impulso, que é o axônio. Vamos detalhar agora essa zorra. Ó, aqui é o corpo celular, chamado também de pericário. Muitos livros didáticos antigamente chamavam de soma. Soma seria o somatório do citoplasma e do núcleo, né, que é representado na maior parte pelo corpo celular. Mas vejam vocês que, como uma célula eucariótica, os neurônios eles apresentam todas aquelas organelas membranosas, tá? Agora ele se destaca com alto conjunto condriômico, tem muita mitocôndria devido ao seu metabolismo acelerado. E também, galera, tem muito retículo endoplasmático para secreção
para a produção, na verdade, de neurotransmissores. E como eu vou precisar secretar, além de retículo, eu preciso ter também um complexo golgiense bem desenvolvido. Então, mitocôndria, retículos e complexo bem desenvolvido nos neurônios. Essas organelas ficam mais presentes no corpo celular. Nas ramificações, sejam elas dendríticas ou axônicas, a gente praticamente não tem organelas, tá certo? Então, o corpo celular é a região do neurônio que mais se assemelha a uma célula comum. Só que, além do corpo celular, a gente tem os dendritos, são ramificações diretamente do corpo celular que recebem impulsos nervosos. Então, o neurônio sempre recebe um impulso pelos seus dendritos. Esse tipo de neurônio aqui, ó, do dendrito, vai passar pelo corpo celular e aí vai atravessar o axônio. Na terminação axônica, eu vou transmitir para um outro neurônio. Bom, turma, olha a quantidade de ramificações aqui, né, de dendritos. E o nome dendrito, dendro em biologia, vem de ramificação. Tanto é que as ramificações do caule de uma árvore são dendros. E os animais que vivem em cima dos galhos da árvore, a gente pode chamar na ecologia de animais arborícolas ou de dendrícolas, porque dendro vem de ramificações e os galhos são ramificações do caule. Assim como as ramificações do corpo celular bem numerosas são chamadas de dendritos. De boa, tranquilo, importante saber que recebe impulso nervoso, tá? Bom, ficou faltando para a gente o axônio. O axônio, galera, é o grande prolongamento, assim, mais desenvolvido, tem um comprimento maior, tem também um pouquinho mais de espessura. E como eu disse a vocês, a gente tem células em que esse axônio é revestido pela bainha de mielina e outros neurônios em que eu não tenho. Muitos neurônios são mielínicos, outros são amielínicos. O revestimento não é contínuo, ele é descontínuo. Mas aí, galera, esse prolongamento que é o axônio é a grande região responsável pela condução do impulso. Então a gente vai trabalhar muito com o axônio no slide de fisiologia neuronal, que a gente vai falar da membrana polarizada, despolarizada, repolarizada. Então isso é muito inerente ao prolongamento axônico. E pode variar, galera, ele pode ter desde 1 milímetro até 1 metro. Então eu tenho células nervosas que são macroscópicas e eu tenho prolongamentos grandes axônicos, tá? Axônio pode chegar às vezes até 1 metro. Gente, agora eu vou falar um pouquinho de sentido, tá? O impulso nervoso, ele sempre sai dos dendritos em direção ao axônio. Então o sentido ele é dendrítico axônico. Ele chega no corpo celular e ele sai do corpo celular, mas sempre em direção ao axônio. Então a gente vai falar que ele é unidirecional. Gente, eu tenho meus probleminhas com esse termo, mas ele cai demais em provas, então a gente não vai questionar não, tá? Mas se eu não me engano, os professores de física que me corrigem, na verdade ele tem um único sentido, né? Então o que eu estou falando aqui é de sentido, não necessariamente de direção, porque a direção vai depender da posição em que esse neurônio se encontra. Mas na biologia e nas avaliações, inclusive no Enem, pode vir esse termo conhecido como unidirecional. E aí é importante vocês não esquecerem. Por que que é unidirecional? Porque o impulso chega pelos dendritos e sempre sai pelos axônios. Então o sentido dele é sempre do dendrito de um neurônio para o axônio desse mesmo neurônio. Então é no sentido dendrito, axônio, unidirecional. Nem todo neurônio tem a mesma morfologia. O neurônio clássico, que é aquele que a gente vê caindo em 90% das questões, são os neurônios multipolares. Vejam vocês que eu tenho várias ramificações aqui em várias direções, tá? Por isso eles são chamados de multipolares, eles se destacam no nosso corpo. Neste exemplo mesmo, ele está mielinizado, mas eu poderia ter um neurônio multipolar sem a bainha de mielina. Pessoal, uma outra coisa importante, ó. Quando o neurônio ele tem uma única ramificação e depois ela se divide em duas e fica com ramificações em sentidos opostos, eu vou chamar esse neurônio de pseudo-unipolar, porque ele lembra o neurônio unipolar, que sai um único prolongamento, mas na verdade sai um que se divide em dois, então seria um falso neurônio unipolar. E esse é o verdadeiro neurônio unipolar. Mas esses dois neurônios, galera, eles conseguem receber impulsos pelo dendrito
e transmitir o impulso para o axônio sem necessariamente passar pelo corpo celular. A baiana de medicina uma certa vez cobrou uma questão falando que obrigatoriamente o impulso tem que passar pelo corpo celular quando ele chega pelo dendrito e sai pelo axônio. Não, depende do tipo de neurônio. Nos neurônios unipolares, pseudo-unipolares, isso não acontece. Mas nos neurônios bipolares e multipolares, eles precisam necessariamente passar pelo corpo celular. Tudo bem? Galera, queria que vocês se dedicassem demais a essa morfologia de tipos de neurônios, não, tá? Vamos só saber os componentes, as funções dele, tá de bom tamanho para a gente. Para quem gosta de curiosidade, a gente tem uma grande quantidade de pseudos unipolares nos gânglios espinhais. Então, na região ali dos gânglios espinhais, a gente costuma ter esses neurônios pseudo-unipolares. Mas vamos embora. Isso aqui para a gente não é tão importante assim, apesar de tudo ter uma certa importância. Meu povo, vamos falar um pouquinho agora sobre a bainha de mielina, né? Eu dei uns pitacos no início, agora chegou o momento da gente detalhar. A bainha de mielina, gente, é um revestimento lipídico, e vocês sabem que os lipídios têm uma natureza hidrofóbica, apolar. Então, galera, as regiões mielinizadas, elas impedem o transporte de íons e elas acabam não tendo polarização nem despolarização. Então, são regiões que não transmitem um impulso. Só que como esse revestimento ele é descontínuo, eu tenho regiões revestidas e não revestidas, isso meio que obriga a polarização, despolarização das regiões apenas que não são revestidas. Então é como se eu tivesse um estímulo num nódulo de Ranvier, que é essa região de amarelo, e aí ele meio que saltasse a bainha e tivesse um estímulo na próxima região. Como os estímulos ocorrerão apenas nas regiões não cobertas pela mielina, o meu espaço aqui de transmissão do impulso ele vai ser menor. É como se o impulso fosse saltatório pela presença da bainha de mielina. E isso faz com que eu acelere a transmissão. Muito pelo fato de que onde tem bainha de mielina, a gente não vai ter transmissão do impulso. Se o revestimento mielínico fosse contínuo no axônio inteiro, a gente não teria transmissão do impulso. Então é importante que esse revestimento continue sendo descontínuo, que é exatamente aquele revestimento que tem uma região revestida e não revestida. E a transmissão do impulso ela é restrita às regiões não revestidas por mielina, regiões essas chamadas de nódulos de Ranvier. Dessa forma, didaticamente, a gente considera que o impulso acabe sendo saltatório e a gente acaba chegando a velocidades próximas de 400 km por hora. É muito rápido, tá? A girafa agradece, né? Porque a distância do seu encéfalo até a sola da sua pata é muito grande. Não sei porque que eu falei isso. Vamos lá. Galera, agora a gente vai falar um pouquinho das sinapses, as sinapses neuronais ou sinapses nervosas. E assim, normalmente a sinapse, que é uma região de transmissão entre dois neurônios, ou entre um neurônio e uma célula muscular, ou entre um neurônio e uma glândula, mas geralmente na sinapse eu não tenho o tete-a-tete. O contato físico, não é tão importante o contato físico. Ai, prof, Valentine's Day, meu Deus, ai, meu boy é tão romântico. Gente, olha só, vamos focar aqui, pelo amor de Deus. Na maioria das sinapses que ocorrem entre neurônios, a gente não tem o contato físico direto, tá? Então não tem o tete-a-tete de um axônio de um neurônio com um dendrito do outro. Isso é a regra. Existe exceção? Existe exceção. Vamos falar primeiro da sinapse clássica, que não tem o contato físico, depois a gente fala da exceção, que é a sinapse que tem contato físico direto. Mas vocês estão vendo aqui uma representação com vários neurônios em que eu tenho uma comunicação do axônio de um neurônio com o dendrito do outro. Essas são as sinapses nervosas, mas lembre, galera, que nas extremidades eu tenho as sinapses entre neurônio e músculo, a gente chama de placa motora ou sinapse neuromuscular,
E a gente tem também a sinapse neuroglandular, né, que é quando o impulso chega transmitido por um neurônio para uma célula glandular, para uma glândula. Mas quando o estímulo chega numa glândula, a resposta dela é a secreção. Quando o estímulo chega em um músculo, a resposta dele é a contração. Então, a resposta efetuada depende da região em que chega o estímulo nervoso. Os componentes da sinapse. Bom, a gente tem a terminação pré-sináptica porque o nome sinapse vem de espaço. Então, a parte do primeiro neurônio antes do espaço, a gente chama de terminação pré-sináptica. É sempre o axônio de um neurônio. Aí eu tenho a fenda sináptica, que é o espaço, e eu vou ter o início do próximo neurônio, que é o dendrito dele, a terminação pós-sináptica. Que é mais ou menos, galera, como nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Aqui é o axônio do primeiro neurônio, então é o finalzinho dele. Aqui esse espaço é a fenda sináptica e aqui já é o dendrito do próximo neurônio, o neurônio pós-sináptico. As vesículas sinápticas são vesículas de secreção do complexo de Golgi que no seu interior contém os neurotransmissores. A maioria dos neurotransmissores são de origem proteica, mas muitos deles têm uma composição química um pouquinho particular, tá? A gente sabe que muitos desses neurotransmissores são utilizados inclusive como medicação. A indústria farmacêutica trabalha muito com esses compostos. E tem alguns que vocês conhecem. Já ouviram falar, por exemplo, da serotonina, tem uma relação direta com o prazer. A gente tem a dopamina também dentro desse grupo. A gente tem outros neurotransmissores, por exemplo, o GABA, né, que é o ácido gama-aminobutírico, é um neurotransmissor de inibição de estímulo. Geralmente, quando uma pessoa está em coma ou induz ela a um coma no hospital, eles administram medicação com esse neurotransmissor para poder inibir a transmissão do impulso. Eu tenho uma série de impulsos que se destacam. Inclusive, galera, muitos desses neurotransmissores podem ser venenos, tá? Tem uma ação venenosa. Assim, a gente tem alguns compostos que, inclusive, são utilizados pelos índios. É óbvio que é retirado de outros animais, mas eles molham nas flechas e tal, para ter alguma reação esperada, geralmente de paralisia também. Bom, as drogas também atuam nessa região sináptica. Eu tenho drogas que atuam pré-sinapticamente, por exemplo, aumentando a secreção de vesículas que contêm neurotransmissores, aumentando a liberação de vesículas de secreção. Eu tenho drogas que vão atuar pós-sinapticamente, aumentando a receptação desses neurotransmissores ou muitas vezes bloqueando a receptação. Isso vai depender se é uma droga estimulante, se é uma droga depressora, tá? Então vai depender um pouquinho da natureza da droga. O álcool também, o álcool é uma droga depressora, então de certa forma muitos neurotransmissores batem aqui e voltam. Do mesmo jeito que os neurotransmissores são liberados, gente, aí é uma exocitose, tá? Você funde a vesícula de secreção com a membrana da célula, aí libera esse conteúdo na fenda. Esse conteúdo não fica muito tempo na fenda, não. Ele vai ser captado por proteínas que ficam na membrana do dendrito da terminação pós-sináptica e alguns também podem voltar para o próprio axônio, mas eles não ficam estacionados aqui nessa fenda, não. Algumas drogas prejudicam a saúde dessa sinapse. Aliás, a maioria das drogas atuam na sinapse nervosa, seja pré-sinapticamente ou pós-sinapticamente. Veneno de serpente. Eu tenho o veneno da Crotalus durissus, que é a cascavel, é um veneno de ação pré-sináptica. Reduz um pouco a liberação de vesículas de secreção. Eu tenho também o veneno da coral, né? A coral é da família Elapidae e a cobra coral ela também tem um veneno neurotóxico, mas ela atua pós-sinapticamente, nos receptores aqui. Então, apesar de ser uma atuação comum ao sistema nervoso, a região da sinapse é diferente. Eu não sei se vocês sabem, acho que sim, que o soro remediado para acidentes com ofídeos, com serpentes, ele é específico. Depende de cada grupo de serpente, eu tenho que ter uma administração de um soro diferente. Beleza, meu povo? Então, esses são os componentes da sinapse. Bom, galera, então vamos detalhar um pouquinho a questão dos neurotransmissores. Ó.
Vejam vocês que eu tenho aqui o estímulo para a secreção de vesículas sinápticas, né? Então, as vesículas que vieram do complexo de Golgi, que é a organela responsável pela secreção da vesícula sináptica, ela se funde com a membrana da célula e aí a gente libera os neurotransmissores para a fenda sináptica. Eu tenho duas opções, né? Eles podem ser capturados pelos próximos neurônios, pelo próximo neurônio, ou ele pode ser recaptado pelo próprio neurônio. É uma forma da gente otimizar. E aí eu posso utilizar esses neurotransmissores novamente numa nova secreção vesicular. E aí aqui eu tenho os componentes detalhados. O mais importante para a gente aqui é a fenda sináptica, a região no qual os neurotransmissores são liberados. Aqui eu tenho proteínas de membrana da terminação pós-sináptica que vai capturar esse neurônio e vai transmitir esse impulso para ele próprio, para o neurônio Bzão, né? Já que o impulso saiu do neurônio Azão para o neurônio Bzão. E é mais ou menos isso, meu povo. Lembrem dos principais neurotransmissores, pelo menos, né? A dopamina, que tem uma função de prazer, função essa que também está presente na serotonina, mas a diferença é que a dopamina é um prazer mais selvagem, ó, aí o Dia dos Namorados, e a serotonina é um prazer mais assim relaxante, sabe? Aquele prazer mesmo mais calmo, mais relaxante. Tem a ver com a ativação do sistema nervoso parasimpático, quando você está mais relaxado. Tem a ver, inclusive, com sono. Já a noradrenalina é o oposto, né? A agitação por completo. E aí tem a ver também com um pouquinho de ansiedade, aumento do batimento cardíaco, dilatação da pupila, etc. Bom, turma, tá tranquilo aqui pra gente. Alguns problemas de natureza psicológica, eles são geralmente ocasionados por distúrbios na sinapse, produção, transmissão e captação de neurotransmissores. Por isso que existem medicações e são assim extremamente importantes que os indivíduos que convivem com essas alterações, eles administrem esses medicamentos, porque são compostos químicos que vão regular exatamente o funcionamento da sinapse nervosa, tá? Que na verdade, galera, as drogas também atuam aqui. Eu já comentei com vocês, a depender do tipo de droga, ela pode ou estimular a liberação de neurotransmissor, dificultar a captação deles. Vai depender muito se a droga ela é ansiolítica, se é uma droga de natureza depressora e, bom, alucinógena, aí vai depender da droga. Não vou focar nisso não, que seria uma outra aula necessariamente. Então a gente vai definir, conceituar neurotransmissores como compostos químicos que possibilitam a propagação do impulso por meio da fenda sináptica, tá? De um neurônio para o outro. E aí agora, gente, eu quero fazer uma observação. Cuidado para você não confundir o sentido da transmissão intraneuronal com o sentido da transmissão interneuronal. Interneuronal é entre neurônios, aí é na sinapse. E aí sempre vai do axônio do primeiro neurônio para o dendrito do segundo. Já a transmissão ao longo de um neurônio, ela é intraneuronal, é aquilo que a gente viu anteriormente. Ela sai do dendrito desse neurônio para o axônio dele próprio. Mas se eu estiver comparando a transmissão entre neurônios, aí é sempre entre o axônio do primeiro neurônio com o dendrito do outro. Cuidado com esses termos intraneuronal e interneuronal. Pode vir como um distrator e uma alternativa do Enem. Aqui eu listei para vocês os principais exemplos, inclusive eu comentei com vocês, né? O GABA, que é aquele neurotransmissor do estado de coma, muitas vezes eles induzem o coma administrando o GABA, e a endorfina, que é analgésica, ela modificada forma a própria morfina, que é utilizada como medicação, e vocês já viram naqueles filmes de guerra e tal, que aqueles médicos de guerra vão lá jogando um pozinho no ferimento para diminuir a dor, né, dos soldados. Chegou o momento, pessoal, de eu comentar com vocês sobre os diferentes tipos de sinapse. A regra que a gente tem na sinapse é a sinapse química, que não tem o tete-a-tete, que tem a fenda sináptica, que tem neurotransmissor. Mas existe também a sinapse elétrica. Na sinapse elétrica, um neurônio se liga diretamente a outro. Então é uma adesão celular. É uma junção de célula que a gente chama de junção comunicante ou junção gap, GAP. Galerinha, nesse tipo de junção, a transmissão elétrica ela se dá direta. A natureza é só elétrica desse impulso.
porque eu não tenho a liberação de neurotransmissores. Ela acontece muito nas células dos nódulos cardíacos, sinusal, atrioventricular, aquelas baterias naturais do coração, tá? Então, nas regiões do coração que eu tenho células com sinapse elétrica. Já a sinapse química, que é a maior parte, né, do tecido nervoso, aí a gente vai ter a presença de neurotransmissores, a presença de fenda e um impulso nervoso eletroquímico. Então essa é a principal diferença. Galera, vamos ver um videozinho, ó, rapidinho, e eu vou narrar para vocês. Ó, Joãozinho aqui deixou seu brinquedo cair no pé. Oh, meu Deus, o brinquedo faz uma pressão no pé, né, uma região sensorial, e aí manda esse impulso, ó, vai passar pelos nervos, vai chegar na medula, da medula se conecta até o encéfalo, que é a central de processamento. Aí lá ele interpreta, bateu, pressionou, doeu, ai, dor, e aí ele interpretou a dor, né? E aí ele vai agora, gente, para a via motora. A via que chegou no encéfalo foi a via sensorial, a via sensitiva. E aí volta pela via motora, e aí, gente, ele vai fazer o mesmo caminho agora, mas no sentido oposto. E aí é curioso, porque quando sai de um neurônio para o outro, a gente perde um pouquinho de velocidade, porque aqui a gente tem a fenda sináptica, né? Então a parte química, vejam vocês a liberação dos neurotransmissores, ó, como se fossem chuviscos, e as proteínas captando aqui na terminação pós-sináptica. Até chegar no órgão efetuador da resposta, né? Que é o pé também, bateu, doeu, morreu, né? Então uma infelicidade.